deixa eu fazer uma pergunta agora, Eduardo Boixá. Ontem a gente teve o ministro do STF, Flávio Dino, dizendo ao Congresso que as emendas parlamentares agora teriam que surgir através de uma simples organização, ou seja, um projeto. Os parlamentares apresentariam um projeto para os gastos. Olha, vamos gastar, vou gastar nisso, gastar naquilo, enfim, dá um certo descritivo. E isso gerou um mal-estar tremendo ao longo do dia ontem. E Arthur Lira, presidente da Câmara, ele disse ao mercado, e enfim, até o próprio presidente Lula, que havia gerado um estresse em relação a essa questão. Os parlamentares não gostariam desse tipo de postura do governo e que seria muito difícil passar as primeiras pautas já do pacote de corte de gastos. Isso trouxe para o dólar uma alta ao longo do dia, né, quando essas negociações de política começaram a entrar, e sempre quando elas estressam o mercado, porque esses quórums aí é muito difícil de cravar alguma coisa, porque é bastidor, política, é partido ali, e sempre o governo cedendo algumas coisas para que as suas pautas passem. Isso não é novidade, não é nesse governo, sempre foi assim, né? O Congresso sempre exige mais dinheiro do governo para poder seguir adiante com as pautas importantes do país. O que, na minha modesta opinião, nada mais justo de explicar onde está gastando. Não, não tem que explicar nada. Dá o dinheiro que a gente resolve aqui, a gente coloca o nosso partido e resolve da melhor maneira. O que não deixa transparente, mas sempre foi assim. Não é hoje que vai ser diferente. Agora, o momento que a gente vive era um momento que poderia ter pelo menos um bom senso, vou usar a palavra, para poder, de repente, passar essas pautas, acalmar um pouco o mercado e depois, óbvio que o governo vai depender ainda mais do Congresso, mas logo na largada, já começar a espremer dessa maneira, isso mostra que 2025 vai ser, a gente vai ter que olhar mais lá Brasília, a TV Senado lá, do que acompanhar a cotação do próprio mercado, porque fica nessa perspectiva. No seu entendimento, Boixá, a gente vai ainda depender, óbvio, e mais uma vez, tá? Não dá para, porque a gente não tem bola de cristal, não dá para adivinhar. Mas ficar na mão do governo dessa maneira, perdão, ficar na mão do Congresso dessa maneira, foi uma postura que o próprio governo adotou desde quando começou a fazer as tratativas do corte de gastos e levava as pautas para o Senado e para a Câmara também avaliar se teria quórum para passar esses ajustes. E deu no que deu. Estamos nessa dependência e agora eu até escrevi um artigo brincando, meu malvado favorito, Arthur Lira, acaba dando as cartas em Brasília e na economia brasileira. E, cara, o orçamento brasileiro ter tão errado, tão fora do lugar, né? Todo dia aí você vê, eu recebo aqui todo dia, poxa, um monte de notícias dos super salários, né? Tem um negócio chamado teto salarial do funcionalismo público. E todo mundo recebe acima do teto, é um negócio inacreditável, né? O judiciário principalmente, todo mundo tem, os juízes, desembargadores recebem acima do teto, um monte de penduricalho, um monte de coisa que vão sendo aprovada em paralelo. Eles afinal de contas, eles julgam em causa própria, né? Eles que são os julgadores das causas, eles definem o que eles podem ou não receber, né? Enfim, salários fora de lugar, a questão do BPC aí, que está sendo bem discutida também, né? O benefício de prestação continuada, que é um dinheiro que o Tesouro Nacional, né, o orçamento, nós, em última análise, pagamos para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, deficiente físico, autistas também tem, enfim, tem uma série de pessoas que são eleitas a receber esse benefício, e que o governo, enfim, está tentando, sugeriu no pacote, o governo está tentando, na verdade o Haddad está tentando, sugeriu no pacote que tem alguma racionalidade em cima disso, né? Alguma auditoria, quem é que está recebendo esse dinheiro e tal. O PT, que é o partido do governo, é contra. Ele não quer mudar nada no BPC. Acha que não pode, tem que, por alguma razão até, tem que atingir o andar de cima. Realmente tem muita gente recebendo acima do teto aí, o funcionalismo público também tem bastante coisa para ser revista. Mas não quer mexer no BPC, ou seja, o próprio partido que deveria estar a favor da medida, para poder, né, o pacote fiscal vir dar certo, o
próprio partido é contra. E aí fica dependendo do Congresso Nacional, dos outros deputados que são oposição, serem favoráveis. Poxa, óbvio que os outros candidatos à oposição não vão ser favoráveis, é uma medida impopular, né? Vai diminuir vários benefícios para várias pessoas. Então, a oposição não vai votar, o partido do governo também não quer. Então, poxa, vira uma medida inócua, né? Por que a oposição votaria? Se é impopular, se o beneficiado da votação é o próprio governo, né? Porque, poxa, é um número que poderia ajudar o governo e melhorar o clima de negócio no Brasil, enfim, melhorar a situação corrente brasileira, que é ruim, de momento, a fotografia do mercado brasileiro no momento é ruim. Para que ele vai fazer isso? Não vai. Se o próprio partido do governo não quer cortar na própria carne, né? Não quer sofrer, não quer pagar uma medida impopular. Então a gente vai caminhando nessa direção, né? Aos trancos e barrancos. O Congresso Nacional dominou o orçamento já há alguns anos, não é esse governo só, né? O Congresso Nacional, principalmente dos anos Bolsonaro em diante, começou mais um tempo, mas com Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, ele dominou o orçamento da União, dominou a votação, eles que definem para onde vai dinheiro. É muito difícil hoje em dia o executivo fazer uma coisa diferente, porque bate no Congresso Nacional e eles ganharam muito poder nos últimos anos. Então é difícil também fazer alguma coisa. Então, o que o executivo tem que fazer? O executivo tem que propor um plano muito duro, né? Esse é o papel do executivo hoje. Falei ontem no meu programa que eu faço todo dia de manhã aqui. Tem que ser um programa muito duro. O pacote de gasto, normalmente, qualquer medida que o governo vai fazer, tem sua medida dura para chegar no Congresso e o Congresso deixar essa medida dura virar uma medida razoável. Essa tem que ser a maneira de atuar hoje em dia do Executivo com o Legislativo, né? Levar uma medida bem dura para o Legislativo amenizar. A medida já chegou leve, já chegou amena no Congresso Nacional. Então, a chance de não passar nada aumentou demais. A chance de não acontecer absolutamente nada aumentou muito. E se o Congresso não votar nada, aí, meus caros amigos, nós teremos a continuação desse movimento de pior aí, talvez com uma acelerada mais forte. Vamos aguardar os próximos passos dessa novela.